Os dias que antecedem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, são de ansiedade e também de dúvidas para a maioria dos candidatos. O que fazer nos momentos finais? Estudar até o último minuto ou descansar e evitar o estresse da prova? Como evitar o cansaço durante o exame? E a famosa redação? Quais serão os temas deste ano? No que os alunos devem ficar mais atentos? Quem responde todas essas questões é o professor de atualidades, Cássio Furtado, no quadro Entrevista da Semana. Cássio, no que os alunos devem ficar mais atentos durante a prova do Enem? Olha, na questão das atualidades, é sempre muito importante eles se focarem nos temas dos últimos 25 anos. Faz 25 anos da queda do Muro de Berlim, caiu no dia 9 de novembro de 1989. Também 20 anos do genocídio da Ruanda, quando a minoria Tutsi foi massacrada pela maioria Hutu, e temas cotidianos, por exemplo, a Ucrânia esse ano, toda a crise entre os Estados Unidos e a Rússia em torno da Ucrânia, o crescimento do Estado Islâmico no Oriente Médio, as ameaças aos Estados Unidos, questões energéticas, países emergentes, os BRICS, questões brasileiras, a Comissão da Verdade, por exemplo. Todas essas questões de atualidade são importantes para eles na hora da prova. Muitas questões de filosofia têm caído nos últimos anos. Maquiavel, Hobbes, filósofos iluministas, por exemplo, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todos esses são valorizados pela prova. E também, não esquecer que nesse ano faz 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O aluno que vai responder as questões de história tem de saber, em 1914 começou a Primeira Guerra, faz 100 anos, faz 70 anos do dia D, o desembarque dos aliados na Normandia, quando eles a partir daí libertaram a França e começaram a derrubada de Adolf Hitler e do Eixo. Também, por fim, 50 anos do início da ditadura militar no Brasil, em 64. Ou seja, todas essas datas, todos esses aniversários também devem ser muito valorizados pelo estudante. E a redação, Cássio? Qual é o palpite ou os palpites para este ano? Olha, o aluno deve estar atento a questões estruturais importantes. Por exemplo, mobilidade urbana, a crise hídrica tão comentada neste ano e também a questão energética brasileira. Questões sociais, como a participação do jovem na política, que foi um fator também em 2014. E, mais uma vez, repito, os 50 anos do golpe militar de 1964. Todas essas são questões importantes e que o aluno que vai prestar o Enem nesse final de semana tem de estar atento. Serão 2 dias de prova. No primeiro dia, 4 horas e 30 minutos. No segundo, 5 horas e 30 minutos. O que o aluno pode fazer para evitar o cansaço durante e antes da prova, Cássio? Olha, eu diria que nesses últimos dias é vital que o aluno não se desgaste. Quem está estudando, quem se preparou para o Enem, está se preparando desde o início do ano. E alguns há mais de um ano. Então, o fundamental nesses últimos dias é descansar, é se alimentar bem, é dormir bem e revisar conteúdos. Não é tempo de aprender muitas coisas, é revisar o que já sabe, é ter foco para a prova e quando chegar à prova, saber usar bem o seu tempo. Ele deve resolver todas aquelas questões que ele sabe e depois, se tiver tempo, focar nas questões que ele tem mais dificuldade. Distribuição de tempo na hora da prova, isso é fundamental. Obrigado, Cássio. O Enem ocorre neste final de semana, dias 8 e 9 de novembro, e os portões abrem ao meio-dia. Eu sou Karina Vaz para a Entrevista da Semana.